No episódio de hoje, continuamos a viajar por este percurso com calma e te convidamos, mais uma vez, a observar os detalhes que muitas vezes passam despercebidos, permitindo que a estrada revele pouco a pouco tudo aquilo que ainda ficou por mostrar. Talvez você tenha notado que este caminho guarda mais do que paisagens bonitas, e é justamente por isso que seguimos por aqui. Somos Denise e Brito e estamos juntos por mais um trecho aqui pelo sul do Brasil. No episódio anterior, iniciamos nossa jornada pela Rota do Enxaimel, em Pomerode, um dos cenários mais autênticos da influência alemã no país. E agora damos continuidade a este caminho, avançando por novos trechos, onde a paisagem mantém sua essência, mas revela outros ângulos, outras histórias e novos detalhes. Seguimos por uma rota que continua surpreendendo pela forma como o tempo parece se integrar ao presente, nas estruturas de madeira, nos jardins cuidadosamente mantidos e na tranquilidade que acompanha cada curva. Se antes começamos a entender a origem desse lugar, agora é o momento de perceber como essa história segue viva no cotidiano, nas escolhas e na forma como tudo isso foi preservado ao longo das gerações. A estrada continua nos convidando a desacelerar, não apenas para observar, mas para compreender. E se você está conosco até aqui, siga em frente. Ainda há muito para descobrir neste caminho. À medida que avançamos por esse trecho, o que vemos vai além da paisagem. Aqui, a vida no campo não é apenas um cenário, é parte essencial da história que sustenta toda essa rota. As propriedades que surgem ao longo do caminho, muitas vezes simples, carregam consigo gerações de famílias que aprenderam a viver e prosperar nesse ambiente. São descendentes daqueles primeiros imigrantes que cruzaram o oceano, deixando para trás uma realidade já conhecida em busca de algo que ainda não sabiam exatamente o que seria. Vindos da região da Pomerânia, um território que hoje corresponde à Alemanha e à Polônia, esses colonos encontraram aqui um cenário muito mais rústico do que imaginavam. No lugar de vilarejos estruturados havia mata fechada. No lugar de caminhos definidos, haviam trilhas a serem abertas, e no lugar de facilidades, o que existia eram desafios constantes. Foi neste ambiente que a vida começou a se organizar. A terra precisou ser preparada, as casas erguidas e cada espaço transformado com esforço e continuidade. E é justamente esse espírito que ainda pode ser percebido hoje, na forma como os campos são cuidados, na presença dos animais, no ritmo mais lento e na relação direta com a terra. Aqui o tempo não é marcado pela pressa, mas pelas estações e pelo ciclo natural da vida no campo. Ao longo da Rota do Enxaimel, essa realidade não foi substituída, ela foi incorporada. O turismo chegou, mas a essência permaneceu. E talvez seja exatamente isso que torna esse percurso tão singular. Porque enquanto seguimos por essa estrada de terra, não estamos apenas observando um modo de vida, estamos testemunhando a continuidade de uma história construída com trabalho, adaptação e um profundo respeito pelas origens.
medida que seguimos, fica cada vez mais evidente que o que vemos aqui não é apenas resultado de preservação, mas de uma relação contínua entre passado e presente. Pomerode ocupa um lugar único dentro do estado de Santa Catarina. Em meio às transformações que marcaram o crescimento de muitas cidades catarinenses, ela seguiu por um caminho diferente. Aqui, o desenvolvimento aconteceu sem romper com as origens. Ao contrário, a história foi incorporada ao cotidiano. Isso fez com que Pomerode se tornasse uma das principais referências culturais de Santa Catarina, especialmente quando falamos da influência germânica na região. Mas essa identidade não se resume somente à arquitetura. Ela está presente na organização das comunidades, na forma de cultivar a terra, nas festas tradicionais e até mesmo na língua que ainda ecoa em muitas famílias. Em algumas casas, o idioma alemão, em especial variações do dialeto pomerano, ainda faz parte do dia a dia como um elo direto com as gerações que deram origem a tudo isso. É justamente esse conjunto de fatores que levou Pomerode a receber o título de a cidade mais alemã do Brasil. Mais do que um reconhecimento simbólico, essa definição reflete algo que pode ser percebido na prática, pela forma como as construções são preservadas, no cuidado com os detalhes e na maneira como tradição e modernidade convivem no mesmo espaço. Com isso, a cidade também se destaca como um importante polo turístico do sul do país, recebendo visitantes ao longo de todo o ano. Eventos culturais, gastronomia típica e a valorização do artesanato local ajudam a manter viva essa conexão com as origens, ao mesmo tempo em que fortalecem a economia da região. E dentro deste contexto, a Rota do Enxaimel ocupa um papel central. Ela não é apenas um atrativo, mas um verdadeiro símbolo dessa identidade. Um espaço onde é possível compreender de forma clara e direta como essa herança foi preservada ao longo do tempo. Ao percorrermos este trajeto, percebemos que cada elemento faz parte de um conjunto maior. Um conjunto que conta a história de uma cidade que escolheu manter suas raízes e transformar isso em valor. E talvez seja exatamente por isso que esse caminho continua despertando tanto interesse, porque ele não mostra apenas um lugar, mas revela uma forma de viver que resiste, se adapta e segue presente todos os dias.
À medida que seguimos, um lugar silencioso à margem do caminho chama a atenção. Este é o antigo cemitério dos imigrantes de Texto Alto, um dos primeiros espaços de memória dessa comunidade, e por aqui é possível encontrar a lápide mais antiga, datada de 1839. O que muitos talvez não saibam é que todos os túmulos são voltados para o leste, na direção do nascer do sol, e que também pode ser observada no cemitério mais recente da comunidade, o Texto Alto 2. Essa tradição trazida pelos imigrantes simboliza a esperança no retorno de Cristo. Mais do que um espaço de despedida, este lugar representa continuidade, e ao passar por aqui o convite é simples: observar e, acima de tudo, respeitar. A forma como uma comunidade cuida da memória de seus antepassados diz muito sobre a vida que acontece ao seu redor, porque no fim aquilo que escolhemos preservar também define o caminho a seguir. À nossa frente surge mais um ponto que ajuda a contar a história dessa comunidade. Esta é a Igreja Evangélica de Texto Alto, um dos marcos mais antigos da presença luterana na região. Sua construção é oficialmente datada de 1886, embora registros indiquem que sua origem possa ser ainda anterior. Assim como a maioria dos imigrantes alemães que se estabeleceram por aqui, a fé luterana fazia parte do cotidiano dessas famílias, orientando não apenas a vida religiosa, mas também a organização da comunidade. Durante muitos anos, os cultos eram conduzidos por pastores vindos diretamente da Alemanha, mantendo viva a ligação com as origens. Com o passar do tempo, essa função passou a ser assumida por pastores brasileiros, refletindo a adaptação e continuidade dessa cultura em solo catarinense. Hoje a igreja é reconhecida como patrimônio histórico municipal. Mais do que um espaço religioso, ela representa um ponto de encontro, de identidade e de permanência.
Mal, wenn du meinen Namen sprichst, fühle ich das Feuer, das in mir ist. Dein Lächeln macht die Tage hell. Du nimmst mir alles, was mich quält. Küss mich Atenção, heute radar Nacht, fixo, halt velocidade mich ganz 50. fest. Spür mein Herz, das dich nie verlässt. Bleib bei mir, bis der Morgen erwacht. Ao longo destes 2 episódios, percorremos mais do que um simples caminho entre o asfalto e a estrada de terra, entre as casas em Chaimel, os jardins e a vida no campo. Fomos conduzidos por uma história que permanece viva em cada detalhe. A Rota do Chaimel nos mostrou que tradição não é apenas memória, é continuidade. E se você chegou até aqui, saiba que sua presença dá sentido a cada uma das nossas viagens. Por isso te convidamos a seguir conosco pelo belo e encantador sul do Brasil através do nosso olhar. Gratidão pela tua companhia, fique bem, fique com Deus e lembre-se, raízes fortes sustentam qualquer caminho, porque o que é construído com verdade permanece. Nos veremos na próxima viagem. Até breve. Gehörst du mir? Deine Hand, dein Blick,